E o CBN Maringá, primeira edição, vai falar agora sobre o aumento do número da Câmara de Vereadores. Mas o que nós vamos discutir agora é o aspecto mais econômico em relação aos gastos que o aumento do número de cadeiras no Legislativo Municipal poderia significar. E para isso eu tenho aqui comigo o economista João Adolfo Stadler Colombo. Senhor João Adolfo, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Tudo jóia? Mais uma polêmica aí, né? Exatamente. Como é que a gente pode encarar essa polêmica se a gente pensar em gestão de números de gastos pelo poder público? Olha, eu vejo o seguinte, o Brasil ele vem tomando, em nível federal, macro, déficits recorrentes, e a gente percebe o quanto isso penalizava em diferentes aspectos. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é prejudicar a visão internacional em relação aos nossos controles das despesas. O país gastando mais do que arrecadava, isso aí não só impactava no aumento do endividamento, mas também na perda de grau de investimento, que faz com que investidores não direcionem seus recursos, os investimentos nas nossas empresas aqui. Consequentemente, temos menos fluxo de dólar e acaba que impacta também a inflação, por consequência, a taxa de juros, que também vai prejudicar investimento, vira uma bola de neve. A gente ficou durante muitos anos aí, tirando a questão da pandemia, tá, Gilson? Desde 2015, que teve ali aquela crise no biênio 2015-2016, depois crescendo a taxas de 1,1, 1,4, muito ínfimo. Então, quando a gente viu de 2021 e 2022, a gente finalmente restabeleceu o superávit, diminuiu o peso do Estado, principalmente por conta de retração no funcionalismo efetivo, o número de servidores, isso foi visto de uma forma muito positiva. E, de certa forma, mudou estruturalmente a dinâmica de crescimento da economia, partindo um pouco mais para o aspecto privado. Então, eu acho que veio uma corrente aí de defensores ainda mais incisivos nessa questão do corte, da redução, da melhor eficiência da coisa pública como um todo. Só que, Gilson, vamos pegar o seguinte, agora vamos entrar já diretamente na questão da Câmara dos Vereadores aí de Maringá, que é a pauta da semana. Quando a gente pega o impacto que poderia ter, hoje custa 29 milhões por ano. Você levar esse é o gasto anual do Legislativo Municipal, 29 milhões de reais. Entre as despesas com o próprio salário dos vereadores, mas cada um tendo direito a seus assessores, e a manutenção dos seus gabinetes, né? Colombo, uma pergunta, quanto que cada vereador gasta se eu pegasse do total do salário dele mais assessores? Quanto que custa um gabinete, vamos pensar assim, anualmente? É possível fazer essa conta? Olha, a informação que eu tinha até ano anterior, em contato com amigos que eram vereadores na ocasião, é que o líquido entrava uns 8 mil e alguma coisa. Mas o que a gente acompanha aqui nas últimas publicações, o valor já estaria em 10.600 por vereador, e a perspectiva, a proposta deles aí seria de aumentar para 15.200. Aí eu acho que cada um tem direito a 4 ou 5 assessores. Não sei qual que é o teto do salário, isso aí deve variar coisa de 5, 6 mil reais, mas daí nesses incorreriam nos reflexos de férias, 13º, e parece que vereador não tem essa verba, tá, Gilson? Mas um assessor ali, acredito que tem, porque a informação vem do Observatório Social, onde o impacto não seria somente do incremento anual de 7 milhões e meio, poderia, todos esses reflexos, atingir 16 milhões e meio. Então, é um dinheiro significativo. Quando você avalia o orçamento global, que passa de 2 bilhões de reais, parece que é uma mixaria, né? Porque se trata de peso relativo da 0,0 alguma coisa por cento. Só que aí é o seguinte, será que é preferível usar 16 milhões em educação, em saúde, em segurança, ou em maior representatividade desses vereadores fazendo ali 2 reuniões semanais? Uma coisa que eu coloco também, Gilson, você não vai conseguir comportar esse tanto de gente na nossa Câmara atual. Você teria que ampliar o espaço. E daí, você prefere ampliar espaço ou construir uma nova Câmara, ou você prefere um outro hospital, uma outra escola e creches? Tanto se falou aí aos últimos anos do déficit que tem com as crianças, né? As mães precisam trabalhar, deixar as crianças na creche e não tem vaga suficiente. Então, acho que é questão de coerência. O pior de tudo isso é você abrir para a comunidade a possibilidade de uma enquete onde
mais de 1.000 pessoas opinaram, foi colocado à disposição dos associados na associação comercial, assim, mas isso se disseminou até por grupos de contatos, não é só empresário. O presidente vem e coloca o Mário Osokawa, que é uma panelinha, a associação comercial, ele está desdenhando da gente que convive lá e sabe quanto que aquilo ali é producente, é um ambiente muito interessante de você aprender, acompanhar, questionar, refletir e até ajudar no desenvolvimento, porque lá nasceu o Observatório Social, sim, lá nasceu o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico, que hoje, inclusive, tem toda a questão da nova diretoria e eleição da... Então, eu acho assim, é até uma falta de respeito conosco, os 5.000 associados que formam aquilo ali, e que aquilo se dissemina por muito mais gente, porque colaboradores de empresas participam de cursos, treinamentos, que é oferecido, né? Então, eu achei essa uma infelicidade do comentário dele ter ido para esse lado e não escutar a opinião, que 85%, Gilson, é contra, né? Não tem como o cara tampar os olhos para isso. Ô, João, você estava colocando para mim, até quero voltar um pouco lá atrás e depois retomar essa questão da posição do presidente da Câmara Municipal em relação a si, mas eu queria voltar um pouquinho. Você falou assim, olha, a gente vai ter um aumento de custo de gasto por vereador, você colocou os valores, né? E tem alguns pontos, aí você me corrija se eu estiver errado, né? O economista aqui da história é você. E aí eu quero fazer essa discussão contigo, porque você é o cara dos números. Fora isso, eu vou ter, além do espaço físico que você falou, olha, o atual prédio da Câmara Municipal não comporta o aumento dos vereadores. Além do que eu teria que construir uma nova infraestrutura, eu teria também gastos, porque, claro, vereadores têm viagens para fazer representação, tem diárias para fazer representação, tem gasto com, claro, tem salas que no mínimo têm um conforto de ar-condicionado, quer dizer, a energia elétrica teria um aumento aí também em torno disso, gastos recorrentes com materiais de escritório, né, com estrutura necessária para você poder atender, até mesmo aumento talvez de veículos para você poder fazer deslocamento, estrutura com internet, enfim. A gente tem todo um desdobramento também em relação à própria infraestrutura necessária para o trabalho que o legislador municipal vai desenvolver. Eu acho que economia é um negócio com diversas engrenagens, né? Quando a gente coloca um determinado investimento num segmento, numa área, aquilo se dissemina. Existe até um termo que é matriz sumo produto, que aquilo tem reflexos. E isso que você está colocando é a mesma dinâmica, a mesma lógica de reflexos em outros aspectos, esferas, que isso vai se disseminar. Não é simplesmente eu falar, vou colocar mais vereador e esquecer todo o resto que envolve, né? Realmente, ele está recebendo mais pessoas, ele vai ter a questão dos assessores, as despesas, tudo isso aí vai se elevar. Agora, o que acontece? Eu vejo que claramente uma questão política. O país está um pouco mais viesado depois dessas últimas eleições em retomar a gastança. Vamos liberar aí o teto dos gastos. Não, coloca a bolsa disso e daquilo por fora desse teto, pelo menos por 2 anos. E para isso, qual vai ser a contrapartida? O arcabouço tributário fiscal vai ter que ser redefinido. Na verdade, nós temos que aumentar impostos. Sobre o quê? Dividendos, grandes fortunas. Vem aquela coisa assim meio populista, sem levar em consideração que isso aí afugenta justamente aquilo que eu falei no início da nossa conversa. São os investimentos, né? Então, em pleno século XXI, depois de tantas experiências erradas em relação a isso, será que é esse o caminho correto? Vamos ver até países próximos que adotaram alguma coisa semelhante. Não é a linha que vinha nos colocando novamente no caminho do crescimento, né? Agora, assim, politicagem, o que vai acontecer? Vai vir o coitado do João Adolfo, quiser ninguém falar, cara, pega Maringá, 440 mil habitantes para 15 vereadores, representa ali 29 mil habitantes cada vereador. Aí você pega Londrina, 580 mil para 19 vereadores, dá 30 mil, já está dando mais. Você pega Curitiba, 2 milhões de habitantes, 38 vereadores, 52 mil, muito mais. Quem tem o interesse em aumentar o número de vereadores vai pegar justamente as cidades que têm a conta inversa. Mas espera aí, olha só, Ponta Grossa tem 360 mil habitantes e já tem 23, então cada vereador representa 16. E Cascavel também. Então, assim, é um jogo de interesse onde, de repente, quem defende um ponto de vista, e eu tenho o meu bem claro aqui definido, eu vou pegar aquilo, vamos pegar as cidades do porte de Maringá para cima.
E aí o Certo. outro que vai na linha contrária fala, não, não, deixa eu pegar esse aqui, esse outro ali, vai redesenhando Porque a eu acho que matemática. a tua colocação é legal porque ela é proporcional. Quer dizer, você tem cidades como Londrina e Curitiba, que são maiores que Maringá, e você consegue ter uma gestão do legislativo proporcional com um número maior até de representação por habitante. Que eu acho que é uma coisa importante. Quer dizer, a gente ainda tem Pois uma é. postura, pelo menos, do mesmo nível que Maringá. E uma coisa que eu queria até comentar contigo, você falou um pouco sobre o setor produtivo, né? Que a gente tem, e as críticas que o presidente da Câmara Municipal fez assim, e aí eu quero retomar um pouco isso, né? Foi em torno de que a questão da representatividade. Não seria fundamental, eu acho que a própria Sim é um exemplo disso, de você ter o mesmo número de parlamentares, mas gerar uma eficiência de representação, quer dizer, você criar mecanismos para tornar os vereadores mais representativos do que aumentar o número de parlamentares? Olha, caminhos existem, porque, veja bem, quem participa do CODEM está ganhando alguma coisa para doar do teu tempo, ir lá, repensar a cidade, elaborar trabalhos e definir propostas de auxílio aí à questão pública? Não, é tudo de boa vontade, né, do voluntariado. Não só Certo. o CODEM, a própria, várias iniciativas que existem ali da Associação Comercial do programa Empreender. Então tem o núcleo desse segmento, desse setor, dessa atividade, desse ramo profissional, e todo mundo se ajuda de alguma maneira, define lá o que a gente vai propor, o que a gente tem que se planejar, no que podemos contribuir, e de repente o que causa esse mal-estar na população é de perceber que existem alguns vereadores ali há 30 anos. Quer dizer, virou a profissão, não deveria ser dessa forma. Ah, Exatamente. mas quem define isso é o público, é o voto. A pessoa toma posse daquilo e ele vai se permanecendo porque ele faz aquela Uhum. linha do assistencialismo, dá Perfeito. um agrado. Eu não sei como que acontece uma situação dessa, de ter gente ali que está desde o início da década de 90, né? Então, isso daí é a representatividade de Maringá, porque na minha visão da coisa, não. Uma associação Uhum. comercial e todas as suas ramificações, Instituto Ingá, Observatório Social, enfim, os conselhos do comércio e serviço, que é o mais amplo ali, inclusive eu Uhum. participo do pessoal, né? Eu acho assim que dá mais representatividade, às vezes, do que esses 15 vereadores ali que se permanecem há não sei quantos anos, sabe? E outra Uhum. coisa, uma crítica que eu ouvi alguém colocando há uns 4 anos atrás, não vou falar quem que foi, mas quando questionou-se porque o número de projetos havia caído ou algum indicador da Câmara dos Vereadores ele tinha diminuído, falou, o que está acontecendo? Ela falou assim, a gente está com tempo ocioso, a Câmara não tem muito o que fazer, o que vocês estão querendo que a gente faça? Tudo o que precisava já está feito, está em dia. Ué, assim, então, há pouco tempo atrás falou uma dessa, por que agora está Uhum. falando que precisa de mais gente ali dentro? Então, não faz sentido, acho que é boa vontade, proatividade, competência e real dedicação. Ah, mas não são só 2 reuniões semanais, sessão em câmara, João. Tem todo o trabalho na comunidade. Eu não vou discordar, mas eu acho assim que tá muito bem com esse número e vamos tocar com base nos maiores. Vamos usar como exemplo Curitiba e Londrina. Esquece os que estão para baixo, que colocaram um Uhum. pouco a mais ali nessa cidade, né? Eu acho que está indo para se utilizar de argumento, está indo naquilo ali que não é o que a gente quer copiar, né? A gente quer se espelhar nos maiores, entendeu? Não Exatamente. xingando, né? Acho que tem um pouco daquela questão da eficiência, né, João? Acho que a eficiência fala mais do que o número de pessoas, né? A gente tem que pensar um pouco mais na eficiência da representatividade. Pois é, caminho é esse aí. E outra, os tempos, não vou falar que são sombrios, mas ainda são um pouco incertos. Né? Uhum. A economia não está assim toda solucionada, principalmente lá fora. Tem crise na Europa, com inflação subindo, taxa de juros, ainda com questões de Covid. Então, a gente tem que fazer aquele trabalho de formiga, né, que tenta fazer uma reservinha, já pensando que amanhã ou depois pode vir algum outro desastre, catástrofe, Uhum. né, cada vez está mais próximo uma crise da outra, então não é só porque tirou um pouco a cabeça para fora ali da água que a gente já pode voltar a gastar, mas não, tá bom assim, permanece nesse formato aí.
né? Vamos dar uma segurada aí, que eu acho que se eles são competentes e estão ali para nos representar, eu acho que eles vão dar o bom exemplo, Gilson. É isso que eles têm que fazer. João Adolfo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Tá, joia, Gilson. Um abraço, até mais. Sempre à disposição. Tchau, tchau. Tchau. Conversei com o João Adolfo Stadler Colombo, falamos sobre, analisamos, né, o aumento do número de vereadores, qual é o impacto econômico que isso teria, e diante de uma política de representação que seria uma eficiência para a cidade, o aumento ou não do número de vereadores.